Porta adentro traz-nos hoje à colina mais alta da cidade e ao bairro do Castelo, com uma das vistas mais bonitas da cidade de Lisboa e do Rio Tejo. O Castelo São Jorge é um ícone incontornável da nossa cidade e da história de Portugal. A fortificação foi instalada no século X e XI, quando Lisboa era uma importante cidade portuária muçulmana. Em 1147, Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, conquista não só o castelo, como a cidade aos muros. Até ao século XIV era conhecido por Castelo de Lisboa e é por ordem de Dom João I que a designação passa para Castelo de São Jorge, em honra do santo patrono de Portugal e padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas. Quem entra no castelo dá de caras com uma estátua de bronze de Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal. Uma estátua de 1947, que é uma réplica de uma estátua de Soares dos Reis, feita em 1887 e que se encontra em Guimarães. Se é Dom Afonso Henriques quem nos recebe à entrada, cabe hoje à diretora deste Monumento Nacional, Maria Antónia Amaral, levar-nos nesta visita guiada a este Monumento Nacional e da cidade de Lisboa. O Castelo de São Jorge é monumento nacional desde 1910 e é circundado por um perímetro de muros e muralhas de várias épocas que coincidem em parte com a muralha de Alcáçova, a muralha islâmica, com muralhas medievais e com muros mais recentes já da época moderna. No interior deste monumento erguem-se o castelo medieval, o Paço Real de Alcáçova, onde hoje está instalado o núcleo museológico, a Praça de Armas, a grande praça que é o grande miradouro sobre a cidade, a Praça Nova, onde está localizado o sítio arqueológico e dispõe ainda de zonas ajardinadas com espécies mediterrânicas. Tem-se afirmado que a construção do Castelo de Lisboa poderia remontar aos séculos IX, X da nossa era, mas sobre isto levantam-se algumas dúvidas, uma vez que não é referido nos relatos dos cruzados que participaram na conquista de Lisboa, como existindo aqui em cima um castelo, e também os geógrafos muçulmanos que relataram a cidade no século XII também nada aludem a esta fortificação. A corroborar tudo isto, temos ainda uma inscrição que se encontrou aqui na zona ocidental do castelo, entre duas torres, uma lápide que nos refere que em abril de 985 a Medina de Algesbuna, e Medina refere-se no Al-Andalus a uma cidade fortificada, teria sido reconstruída nessa época. E teria sido reconstruída porquê? Eventualmente na sequência das invasões normandas ou então na iminência de um ataque cristão. No entanto, não temos até à data nem provas documentais, nem provas arqueológicas dessa circunstância, mas no fundo esta inscrição também reforça a ideia de uma cidade circundada por muralhas que se estabeleceu aqui no cimo da colina, voltada para o rio. Mas afinal, de quando é que data o Castelo de Lisboa, que vemos agora nestas estruturas que se podem visitar? A primeira referência que temos ao Castelo de Lisboa data do tempo de Dom Dinis. Este rei foi um monarca que empreendeu uma enorme reforma militar a nível nacional, mas, no entanto, pensa-se que terá sido o seu pai o promotor desta fortificação, uma vez que este monarca esteve, depois de uma grande estadia em França, introduz na Península Ibérica, aqui especificamente em Portugal, uma série de novidades também a nível da arquitetura militar. O castelo tem uma planta quadrangular e é reforçado por 10 torreões que lhe estão adoçados, tem adarves largos, tem ameias baixas e largas também, e tem uma grande muralha que divide a praça em duas praças de armas, o que dificultaria a tomada desta praça num assalto hipotético.
Tem também, do lado exterior, aquilo que nós chamamos uma barbacã. A barbacã é um muro que reforça, no fundo, que reforça a defesa em caso de ataque, é um muro mais baixo. Neste caso é um muro que tem alambor e um fosso associado e que defenderia uma zona mais vulnerável da fortaleza, que é a zona este e a zona sul. Estamos aqui na porta do Muniz, do Martim Muniz, mais precisamente em cima do baluarte da Graça, que é um baluarte posterior, e trouxe-vos aqui porque é uma zona que não está aberta ao público e tem associadas algumas histórias de grande interesse. Para além da lenda do próprio Martim Muniz. Nesta zona fez-se escavações arqueológicas e descobriu-se um caminho que já era utilizado na época islâmica e que depois continua a ser utilizado na época já tardo-medieval, digamos. Este caminho encaminhava-se através das casas islâmicas que visitaremos de seguida, para a zona, digamos, religiosa, para o sítio onde agora é a Igreja de Santa Cruz do Castelo e que tem a tradição localizada como a zona da mesquita islâmica. Já no século XVII temos aqui uma iniciativa muito interessante de João Ruiz de Vasconcelos, conde de Castelo Melhor, que manda colocar sobre a porta uma inscrição muito interessante, porque diz que nesta porta Dom Afonso Henriques, em memória de Martim Muniz, quis colocar um busto em pedra e uma estátua, que hoje já não existe, em honra deste herói da Reconquista de 1147. Esta iniciativa inscreve-se numa propaganda mítica e muito política da época da Restauração, em que se pretende glorificar um Portugal com base na sua antiguidade e nos seus heróis, justificando desta forma perante a população a nossa ruptura com a Grande Castela. Então, bem-vindos ao Núcleo Arqueológico do Castelo. Esta é uma zona menos conhecida aqui do Castelo de São Jorge. Foi inaugurada somente em 2010, após um conjunto de campanhas arqueológicas que existiram aqui desde 1996. Durante essas campanhas arqueológicas descobriram-se 3 espaços principais, 3 ruínas, podemos falar assim, principais. Uma primeira e mais antiga e talvez um dos vestígios mais antigos da história da cidade de Lisboa, que corresponde a uma casa que seria do período da Idade do Ferro. Temos depois esta zona central, que vemos aqui atrás de mim, algumas ruínas, correspondem às ruínas do antigo Palácio dos Condes de Santiago e, ao que tudo indica, terá sido construído sobre o antigo Paço Episcopal. Este palácio, infelizmente, ficou completamente destruído com o terremoto de 1755. Por outro lado, aqui à minha direita temos estas estruturas brancas que fazem parte de um projeto arquitetónico aqui do Núcleo Arqueológico do Castelo, que foi da autoria do arquiteto João Carrilho da Graça, e por debaixo destas estruturas brancas estão os embaçamentos de 2 casas islâmicas geminadas, que acredita-se que datam do século XI. E é isso exatamente que nós vamos visitar agora. Vamos visitar estas casas islâmicas, mas antes disso gostaria apenas de salientar a descoberta durante estas escavações, para além das 2 casas geminadas, também de algumas ruas que faziam parte da Alcáçova. E uma delas é exatamente esta rua que passa à minha frente, que seria uma das artérias principais da Alcáçova e que ligaria à Porta do Muniz. Atrás de mim temos aqui outra rua, uma rua menos importante, e que então delimitava uma das ruas internas deste grande bairro islâmico que existia aqui nesta zona, onde viviam as elites da cidade de Al-Luxbuna. Estamos dentro de uma das casas datadas do século XI, portanto do período da ocupação islâmica aqui na cidade de Lisboa. Estas 2 casas, na verdade, têm configurações muito semelhantes, são ambas de perfil mediterrâneo.
e a sua característica principal é exatamente este pátio central onde eu me encontro agora. É uma zona completamente aberta na sua parte superior e assim permitiria a luz solar, a luz natural e também a ventilação da casa, que depois se espalharia então para o resto dos compartimentos que vão se desenvolvendo em redor deste pátio central. As duas casas são muito parecidas, têm algumas particularidades, mas em geral são muito parecidas. São compostas então por este pátio central e depois tem então uma zona de cozinha, portanto onde eram preparados os alimentos. Tem também uma zona de latrina, em que inclusivamente foi encontrada uma zona de saneamento na parte exterior da rua que vos mostrei, de uma das ruas que vos mostrei há pouco, no início desta zona do núcleo arqueológico. Também uma zona de armazenamento. Na primeira casa até se encontraram zonas abertas no chão, chamados silos para armazenamento, por exemplo, de cereais. E existiria depois uma outra zona da casa, uma zona maior, que era chamada o salão, portanto uma zona, podemos dizer, mais social para a família, onde a família poderia estar e também, por exemplo, comer. Junto a esse salão existiam depois outros dois compartimentos mais pequenos, as chamadas alcovas, que seriam os locais então onde a família dormiria. Particularmente interessante nas duas casas e nos dois salões e alcovas foram as descobertas de estuques pintados, feitos com argamassas, em tons de vermelho, conhecido como o tipo almagre, portanto uma cor de um vermelho, um ocre avermelhado, podemos dizer assim, e as duas têm padrões de tipo geométrico. Com a primeira casa tem um género de losangos e depois na segunda e também na primeira casa temos uma espécie de uns fios que formam um cordão, um friso de cordão na zona central das paredes ou na zona inferior das paredes. Nesta segunda casa foram também foi descoberto um pequeno fragmento de um estuque, não somente no salão e nas alcovas, mas também nesta zona central do chamado pátio. O vasto espólio de materiais que foram descobertos no núcleo arqueológico do castelo durante as escavações arqueológicas ditou também a necessidade de criar um museu, um núcleo museológico no Castelo de São Jorge, e este núcleo museológico foi implantado nas ruínas, nos vestígios que nós ainda hoje temos do antigo Paço Real da Alcáçova, que foi uma das residências régias do Reino Português, e aqui esta zona foi uma residência régia pelo menos desde o reinado de Dom Afonso III até ao reinado de Dom Manuel I, quando decidiu construir um outro paço, chamado Paço da Ribeira, junto ao rio, no que é hoje a Praça do Comércio. Este Paço Real da Alcáçova sofreu várias transformações, desde que deixou de ser uma residência régia. Durante o período filipino tornou-se um quartel e também uma zona de presídio. Mais tarde continuou a ser uma zona de quartel até ao restauro do período do Estado Novo, entre 1938 e 1940. O núcleo museológico do castelo é composto por três salas principais. Uma primeira sala onde são colocadas exposições temporárias, a chamada Sala Ogival, e depois mais duas salas onde são expostos os materiais que foram descobertos no núcleo arqueológico, portanto na chamada Praça Nova do Castelo de São Jorge, e também em diversas campanhas arqueológicas que foram existindo no chamado bairro do Castelo ao longo dos anos. Aqui atrás de mim podemos ver a Sala das Colunas. Esta sala é exclusivamente dedicada ao período da ocupação islâmica e os materiais que aqui poderão ver são datados sobretudo dos séculos XI, XII e dizem respeito aos materiais descobertos nas casas que vimos há pouco, nas casas do período islâmico que vimos há pouco no núcleo arqueológico. Estas peças temos peças de materiais de construção, por exemplo, ligadas aos materiais de construção, temos também peças religiosas, temos também peças ligadas à cozinha e ao serviço de mesa e todo o tipo de objetos utilizados no cotidiano destas famílias que viviam aqui na Alcáçova, na cidade de Aluxbuna. Depois temos uma outra sala
Esta é a sala da cisterna. É uma sala com uma cronologia muito mais ampla e aqui estão objetos que foram descobertos não só na Praça Nova, mas também noutros espaços do bairro do Castelo. Aqui temos uma cronologia muito vasta que vai desde o período da Idade do Ferro, período da fundação da cidade, até ao século XVIII, sobretudo até ao terremoto de 1755, e é composta por esta sala central, onde encontrarão materiais, sobretudo dedicados, que são datados do período medieval e do período moderno, e temos depois dois nichos anexos onde descobrirão então os objetos de períodos mais recuados, de períodos mais antigos. Entre os materiais que se podem ver aqui na sala da cisterna do Núcleo Museológico do Castelo estão várias peças de cerâmica comum, de utilização sobretudo na cozinha, mas também algumas peças mais caras, mais finas, peças que nós podemos até dizer, algumas delas que são de luxo, em que se incluem as faianças, por exemplo, ou as porcelanas chinesas, mas sobretudo, deixem-me apenas destacar este painel de azulejos que foi descoberto na Praça Nova e que era parte do revestimento da cozinha do antigo Palácio dos Condes de Santiago, e este é de produção nacional e que é datado da segunda metade do século XVII. A programação do Castelo de São Jorge realiza-se maioritariamente ao ar livre, adequando-se às características dos espaços do Castelo de São Jorge, e por esta razão a programação concentra-se na época de verão, sobretudo de maio a setembro. A programação divide-se em duas áreas: a programação geral de eventos culturais, como espetáculos de música ao vivo, teatro, espetáculos de dança, artes performativas, entre outras. A programação do serviço educativo também realiza atividades especificamente direcionadas para as escolas, preparadas pelo serviço educativo para o ensino pré-escolar básico, primeiro, segundo e terceiro ciclos, e ensino secundário. Estas atividades integram um programa anual escolar que é disponibilizado pelo Castelo de São Jorge. A programação geral do Castelo de São Jorge, prevista para 2021, é uma programação que irá compreender a realização de um programa chamado Pôr do Sol no Castelo. Vamos ter este ano a sua segunda edição. É um programa de música ao vivo, realiza-se aqui nesta maravilhosa Praça de Armas, onde nos encontramos, com esta magnífica vista sobre a cidade. Vai realizar-se todas as sextas-feiras, 16 de julho a 20 de agosto. É de entrada livre e poderão inscrever-se através dos contactos gerais do Castelo de São Jorge. Esta é uma programação que este ano vai apostar na música portuguesa e também numa maior diversidade de géneros musicais, desde o jazz, smooth jazz, pop, soul, funky, entre outros géneros musicais. Vamos ter também uma programação de cinema ao ar livre, nomeadamente a realização de um ciclo de cineconcertos, onde irá haver uma projeção de filmes épicos de grandes realizadores, como Charlie Chaplin, Dziga Vertov, Leitão de Barros, e acompanhados ao vivo, ao piano, por Filipe Raposo. Esta programação irá realizar-se em junho, terá também entrada livre, com inscrição prévia através dos contactos gerais do Castelo. Depois temos alguns projetos culturais que em 2020 não puderam realizar-se devido ao contexto pandémico e passaram para 2021. É o caso do espetáculo Amar Amália. É um espetáculo de dança integrado nas comemorações oficiais do centenário da Amália Rodrigues. Irá realizar-se no final de maio ou no início de setembro. É produzido e apresentado pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo. Vai ter também entrada livre e deverão estar apenas atentos à programação do Castelo para poderem fazer a sua inscrição também através dos nossos contactos gerais. Destaco ainda
2 projetos culturais no âmbito do serviço educativo, que são os Morcegos no Castelo, que é um projeto que se realiza já há alguns anos e tem tido imenso êxito junto do público, sobretudo dos mais pequenos. São visitas guiadas aqui no Castelo, feitas por um biólogo, e onde o público fica a conhecer todas as espécies de morcegos que existem no Castelo. Podem vê-los e ouvi-los num percurso que é feito aqui no interior do Castelo, desde a Praça de Armas até ao Castelejo, e conseguem ouvir os morcegos e as espécies de morcegos aqui existentes através de um sistema de ultrassons que é disponibilizado em cada visita.